Olá pessoal, aqui é o Wendel. Vai começar mais uma videoaula de matemática. Esta videoaula é para o 9º ano do projeto Avalia Brasil. Nós estudaremos o bloco 1, aula 2, na qual versa sobre 3 habilidades. São elas: reconhecer as diferentes representações de um número racional, resolver problema com números racionais envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, e identificar frações equivalentes. Os objetivos desta videoaula são 4. Entender o que são números racionais, reconhecer diferentes representações de um número racional, identificar frações equivalentes e, lógico, resolver problemas com números racionais. Para começar, vamos entender o que são números racionais. E eu trago aqui uma definição bem simples. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Trago aqui alguns exemplos. O número 5, por exemplo, ele é um número racional, porque eu posso escrever ele como sendo a fração 5 sobre 1. Se eu posso escrever o número 5 como sendo uma fração, então 5 é um número racional. O número menos 7 também é racional, porque eu posso escrever ele como sendo a fração menos 7 sobre 1. Se eu posso escrever o número menos 7 em forma de fração, então ele é um número racional. Em geral, os números inteiros, todos são racionais, tanto positivo quanto negativo. Eu tenho aqui o número, por exemplo, 0,2. 0,2 corresponde à fração 2 sobre 10. Então, 0,2 é um número racional. Ou seja, os números decimais são racionais. E, logicamente, os números fracionários são racionais, já que eles já são frações. Por fim, eu tenho aqui um exemplo. 0,06 ou 6 centésimos pode ser representado pela fração 6 sobre 100. Então, 0,06 ou 6 centésimos é um número racional, pois pode ser escrito em forma de fração. Então, minha gente, números que podem ser escritos em forma de fração são números racionais. Todos os números inteiros são racionais e os números decimais e fracionários, logicamente, são racionais. Vamos agora entender as representações que um número racional pode assumir. A primeira representação, e a mais conhecida, é chamada representação fracionária, ou seja, um número em forma de fração. Está aí, eu coloquei aqui a fração 2/5. Está aí a fração 2 sobre 5, ou 2/5. Este número que fica na parte de cima da fração é chamado de numerador, e o número que fica abaixo da fração nós chamamos de denominador. A representação fracionária é uma das formas mais conhecidas de se trabalhar com números racionais. Ela representa uma parte de um todo. Eu trago aqui alguns exemplos com representações para você perceber. A fração 2/4, ela quer dizer que de um total de 4, que é o 4 do denominador, eu estou utilizando 2, ou seja, eu estou pintando de azul 2. 2 de um total de 4. Sempre o denominador representa o total de partes e o numerador representa a parte que está sendo utilizada, no caso aqui pintada de azul. No exemplo aqui do meio nós temos a fração 3/4. De um total de 4 partes eu pintei 3 partes, como está representado aqui na imagem. A fração 3/4 indica que foi utilizado 3 de um total de 4. No nosso exemplo aqui da direita, nós temos a fração 2/3, ou seja, de um total de 3 partes aqui da figura, foi pintada 2. Esta é a representação mais conhecida da forma fracionária. Mas também temos uma outra também muito conhecida, que é a representação decimal, aquela que a gente utiliza a vírgula e as casas decimais. E eu trago aqui um exemplo do número 27,918. O 27, que se encontra antes da vírgula, representa a parte inteira do número. O que vem depois da vírgula representa a parte decimal.
Cada ordem da parte decimal recebe um nome. O 9, por exemplo, representa os décimos. O 1, por exemplo, representa os centésimos. O 8, por exemplo, representa os milésimos. Como ele vai até os milésimos, este número indica 27 inteiro, 918 milésimos. O milésimo faz a referência por dividir por 1000. Logo eu tenho 3 zeros depois da vírgula. O número, quando vem com esta vírgula e casas decimais, ele está representado da forma decimal. É um número racional sendo representado pela forma decimal. Uma outra forma de representar um número racional é através da sua representação percentual, bem conhecida com este símbolo do porcento. Porcento, minha gente, nada mais é do que por 100. O nome já facilita a compreensão. Então, 10% quer dizer 10 por 100. 10 de um total de 100. 10 dividido por 100. Eu peguei 10 de um total de 100. 10%. 20%, então, será 20 de um total de 100. 20 por 100. 20 dividido por 100. 25% será, então, 25 por 100. 25 de um total de 100. 25 dividido por 100. A representação percentual facilmente pode ser transformada em uma fração centesimal, uma fração cujo denominador é 100, como é o caso aqui dos nossos 3 exemplos. Bem, uma das utilidades das representações dos números racionais se dá pela sua transformação, ou seja, mudar o número da sua forma fracionária para a forma decimal ou vice-versa. Neste caso, nós aprenderemos como fazer essa passagem do número na forma de fração para a forma decimal. No exemplo aqui eu estou colocando a fração 1/4, que vale 0,25. Então, esta fração tem um valor de 0,25. Como foi que você descobriu isso? Como foi que você fez essa transformação 1/4 para 0,25? Simples. Eu dividi 1 por 4, como você consegue ver aqui na imagem. 1 dividido por 4 não dá. Eu vou colocar 0, e acrescentar o 0 aqui à frente, atrás, logo a seguida do 1, ficando 10. Agora sim eu posso dividir 10 por 4, que vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10, 2. Acrescento novamente o 0, já que eu usei o 0, aqui. Nós temos agora 20. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, nada. Terminei a divisão. O resultado, 0,5, é a representação decimal da fração 1/4. Então, se você quiser transformar uma fração para um número decimal, basta você dividir o numerador pelo denominador. O resultado vai ser, logicamente, o número decimal. O contrário também pode ser feito. Eu transformar um número na sua forma decimal para a sua forma de fração. Tá aqui exemplos de como fazer este procedimento. Eu tenho aqui o número 4,38. Para mim transformar ele numa fração, basta eu pegar o valor representativo desse número, 438, e dividir, no caso aqui, por 100, pois depois da vírgula eu tenho duas casas decimais. Duas casas decimais é centésimos. Centésimos é dividir por 100, ou seja, 2 zeros. Duas casas decimais, 2 zeros, bem facinho de relacionar. No exemplo aqui da direita eu tenho 0,045, ou seja, 45 milésimos. Eu vou pegar, para transformar este número numa fração, como numerador vai ser o valor representativo que eu estou vendo. Eu estou vendo apenas o 45. Vem para cá o 45. E agora eu vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. 1, 2, 3. E vou dividir por 1000, já que eu vou precisar de 3 zeros. Então, 0,045 é a mesma coisa que 45 dividido por 1000. Até o nome nos ajuda. 45 milésimos quer dizer 45 por 1000, já que este número 0,045 corresponde ao número 45 milésimos.
Tá aí, gente, transformar um número da forma decimal em fração é bem simples. Vamos agora entender como a gente pode obter frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor, frações iguais. Iguais em sua representação, no entanto, diferente na sua forma de se expressar. Eu tenho, por exemplo, aqui o número 1/2, a fração 1/2. A seguida, eu tenho a fração 2/4. A seguida, eu tenho a fração 4/8. E eu representei aqui na imagem dessa pizza pintada de azul. 1/2, eu vou pintar metade da pizza. 2/4, eu vou pintar 2 de um total de 4. 4/8, eu vou pintar 4 de um total de 8. Perceba que as partes pintadas são exatamente do mesmo tamanho, nas três situações. Isso já mostra que as três frações são equivalentes. Mas elas possuem, digamos assim, números distintos. Uma é 1/2, a outra é 2/4, a outra é 4/8. Apesar de possuírem esta forma de se expressar diferente, elas têm o mesmo valor. E eu posso conhecer quando são equivalentes quando eu transformo uma em outra. Eu vou fazer a operação no sentido da esquerda para a direita, que indica pela seta, realizando operações de multiplicação. Ou seja, se eu multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, vai resultar numa fração equivalente. Neste exemplo, eu estou multiplicando por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 1/2 é a mesma coisa que 2/4. 2/4. Então, se eu efetuar multiplicações de um valor, de um número, de um mesmo número, no numerador e no denominador simultaneamente, o resultado vai me indicar uma fração equivalente à primeira, à original. Vou repetir o processo também nessa fração 2/4, 2/4. Multiplicar 2 por 2 e 4 por 2, vai dar a fração 4/8. Então, as três frações são equivalentes, pois ao proceder com multiplicações no numerador e no denominador, eu vou resultar a fração, no caso, equivalente. O processo contrário, indo no caso da direita para a esquerda, também se aplica. Só que ao invés de multiplicar, eu precisarei reduzir, logo precisarei dividir. Partindo do 4/8, fazer uma representação mais redutiva da fração 4/8, deixar ela usando números menores. 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Perfeito, 4/8 é a mesma coisa que 2/4. Haja vista eu dividir no numerador e denominador por 2, eu vou obter a fração 2/4. Se eu repetir o processo, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, então eu reduzi novamente, agora sim, para o que chamamos de fração irredutível, não dá para reduzir mais. A fração 2/4 é então equivalente à fração 1/2. Então, para obtermos frações equivalentes, basta que eu multiplique ou divida o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo valor. Aí eu posso ter, do modo que eu quiser multiplicar, sendo o mesmo número ou dividindo, nós teremos frações equivalentes. Vamos agora resolver alguns problemas para consolidar o nosso aprendizado da aula de hoje. Eu trago aqui um problema da página 29 da seção Fixando Mais do material do Avaleo Brasil. É a questão 2, que diz o seguinte: Bianca e suas amigas saíram para comer uma pizza. Depois de 20 minutos de conversa, elas já haviam comido 50% da pizza. Qual fração abaixo representa o total da pizza que elas comeram? Bem, eu já sei que elas comeram 50% da pizza. 50% é 50 de um total de 100, 50 por 100. Então, 50% está sendo representado pela forma percentual, que eu facilmente consigo transformar na forma de fração. Porque a forma percentual nada mais é do que uma fração centesimal, uma fração por 100. Então, 50% é 50 dividido por 100. Mas nenhuma das alternativas é esta fração, 50 dividido por 100. Mas eu posso simplificar esta fração encontrando uma fração equivalente mais reduzida. E a forma mais
rápida de reduzir, e eu consigo perceber que eu posso dividir o numerador e o denominador desta fração por 50. Daí eu vou ter uma forma mais reduzida possível dessa fração. 50 dividido por 50 dá 1. 100 dividido por 50 dá 2. Eu vou ter a fração 1/2 como sendo equivalente a 50 sobre 100. No entanto, ela é a mais reduzida possível, sendo representada da forma mais simples possível. 1/2, nós temos aqui a alternativa B. Resolvendo, então, o nosso primeiro problema dessa videoaula. Vamos para mais um. Tá aí. Neste problema, da página 33, é a segunda questão da seção Fixando Mais, que diz o seguinte: a figura abaixo foi dividida em 8 partes iguais. Nós podemos ver aqui a pizza, de fato, dividida em 8 partes. E a pergunta diz: qual é a fração que representa as partes pintadas de vermelho em relação ao total de partes do desenho? Bem, vamos representar a fração desta imagem. A fração correspondente à parte de vermelho. Está aqui a fração indicada pela imagem. Eu tenho um total de 8 partes, que é o meu denominador, da qual eu estou pintando 3. Então, 3 de um total de 8, 3 oitavos. Já dá para perceber que a alternativa correta é a letra A. Simples assim. Vamos para mais uma questão, dessa vez da página 37, do Fixando Mais, a segunda questão, que diz o seguinte: em qual das figuras abaixo a parte pintada representa a fração equivalente a 2/3? Bem, eu quero uma fração que seja equivalente a 2/3. Qual das alternativas indica uma representação da fração 2/3? Vamos analisar uma por uma. A começar pela letra A. Na letra A eu tenho uma figura dividida em 6 partes, da qual eu pintei uma. Então, 1 de um total de 6. Poxa, 1/6 não está parecido com 2/3. Mas será que eu consigo fazer uma fração equivalente? Se eu multiplicar, dividir cada uma das partes, melhor dizendo, eu vou conseguir fazer com que o denominador 6 se torne 3. No entanto, o numerador 1 vai se tornar 0,5, porque 1 dividido por 2 é 0,5. E a fração vai ficar uma fração bem diferente. 0,5 dividido por 3, que não é esta a que eu estou procurando, não é 2/3. Então a alternativa A já não vai ser. Será que vai ser a B? Vamos conferir. Na B eu tenho de um total de 6, pintado apenas 2/6. Mas aqui eu quero a fração 2/3. Eu vou fazer também o mesmo procedimento dividindo por 2, porque eu consigo transformar o denominador 6 em 3. Nós vamos ter resultado a fração 1/3, porque 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3. 1/3, no entanto, eu quero a fração 2/3, então não é a que eu estou procurando. Será então a alternativa C? Na C eu tenho, de um total de 6 partes, 4 pintadas, 4/6. Está diferente da fração que eu estou procurando, mas eu vou reduzi-la dividindo por 2 para encontrar seu equivalente. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, 2/3, 2/3. Encontrei a representação da fração que eu estou procurando. Apenas para encargo de consciência, vamos ver se a alternativa D confere, ou se ela realmente é errada. Na alternativa D eu tenho de um total de 6, 3 partes, 3/6. Está diferente. Mas vamos simplificar para ver se a equivalência também é diferente. Estou simplificando por 2 para fazer com que o denominador 6 se torne 3. 3 dividido por 2 vai dar 1/2. 6 dividido por 2 dá 3. Bem diferente demais, né? 1/2 sobre 3 é totalmente diferente de 2/3. Então confere que a alternativa correta de fato é a alternativa C. Meus amigos, na aula de hoje nós estudamos os números racionais, conhecemos um pouco sobre suas representações, estudamos frações equivalentes e resolvemos alguns problemas. Eu agradeço a todos por estarem com a gente aqui nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!